Olá, boa noite. No ar, a última edição desta sexta-feira do Repórter NBR. O presidente Michel Temer está em Hamburgo, na Alemanha, onde participa da cúpula do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo. Os detalhes dessa viagem você confere na reportagem do nosso enviado especial, João Pedro Neto. O presidente Michel Temer chegou na madrugada desta sexta-feira pelo horário local aqui em Hamburgo, na Alemanha, para participar da cúpula do G20, o grupo que reúne as 19 maiores economias do mundo e a União Europeia. Na chegada ao hotel da delegação brasileira, o presidente destacou indicadores positivos da economia brasileira. A crise econômica no Brasil não existe. Vocês têm visto os últimos dados. Não existe crise econômica? Não. Pode levantar os dados e você verá que nós estamos crescendo em emprego, estamos crescendo em indústria, estamos crescendo no agronegócio. Antes da abertura do G20, no primeiro compromisso da viagem, Michel Temer participou de reunião com os chefes de Estado e de governo do BRICS, o grupo das principais economias em desenvolvimento do mundo, do qual fazem parte, além do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. No encontro, o presidente afirmou que o grupo se coloca como fator de estabilidade na economia internacional e disse ser importante que os países do BRICS se apresentem ao mundo de modo firme e coeso. Neste cenário desafiador, a mensagem que o Brasil traz a Hamburgo é de responsabilidade e abertura. Responsabilidade na busca de caminho seguro para o crescimento sustentado, com base sempre no diálogo. Abertura ao mundo, a pluralidade de ideias, a novas e antigas parcerias econômicas. Essa mensagem é inspirada em nossa própria experiência. O Brasil está superando uma das crises mais graves de sua história, graças a uma ambiciosa agenda de reformas que traz de volta o crescimento e o emprego. Na abertura da reunião de cúpula do G20, os chefes de Estado e de governo das maiores economias do planeta foram recebidos um a um pela anfitriã, a chanceler alemã Angela Merkel. No primeiro encontro entre os líderes, uma reunião informal sobre o combate ao terrorismo, o presidente Michel Temer disse que o uso de inteligência e a cooperação entre forças policiais são estratégias de efeito nessa área e citou as Olimpíadas do Rio como um exemplo de sucesso. Depois, em sessão fechada de trabalho sobre desenvolvimento sustentável, clima e energia, o presidente afirmou que a sustentabilidade deve nortear todas as políticas públicas e também os debates internacionais. Eu, particularmente, falei muito do Acordo de Paris. Eu fui um dos primeiros a depositar o Acordo de Paris na ONU, né? Nas mãos do secretário-geral no ano passado. Falamos do que estamos fazendo. Aliás, aumentamos uma verba lá para a fiscalização, para evitar o desmatamento. Ao longo do dia, paralelamente à cúpula do G20, Michel Temer também manteve encontros bilaterais com o presidente russo, Vladimir Putin, e com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. Também se reuniu com o presidente argentino, Maurício Macri, e com o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker. O encontro aconteceu em meio às negociações pelo Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e a União Europeia. O Brasil assume a presidência do bloco neste mês de julho. E amanhã o presidente participa de mais uma reunião do G20. O tema é a parceria com a África, migração e saúde. Os detalhes você confere durante a programação aqui da NBR. Com o Plano Agro Mais, o Brasil quer ampliar de 7% para 10% a participação do país no comércio agrícola mundial nos próximos 5 anos. De olho nesse mercado, um grupo de empresários e representantes do governo japonês participaram nesta sexta de um encontro com produtores brasileiros.
O interesse nos produtos e oportunidades de negócios oferecidos pelo Brasil trouxe uma grande comitiva, com dezenas de técnicos, empresários e investidores japoneses ao terceiro Diálogo Brasil-Japão sobre Agricultura e Alimentos, realizado em São Paulo. O país asiático é um dos nossos mais importantes parceiros. No primeiro semestre deste ano, o comércio entre os dois países foi positivo para o Brasil em quase 600 milhões de dólares. Nós importamos do Japão 1,730 bilhão de dólares em produtos, principalmente autopeças, e exportamos o equivalente a 2,3 bilhão de dólares, com forte participação de produtos do agronegócio, como café, milho e frango. Um desempenho que, segundo o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, o Brasil quer melhorar, com a venda principalmente de carnes bovina e suína, além de frutas como o melão. O que interessa ao Brasil é a ampliação dos nossos negócios, né? Eu acho que esse é um ambiente que é favorável a isso, porque além da retirada de pendências que tem entre os dois países, da legislação de sanidade animal, vegetal, que sempre tem que estar ajustando, há a liberação desses mercados e, portanto, aí os empresários brasileiros e japoneses precisam fazer negócio. À frente da comitiva japonesa, o vice-ministro da Agricultura, Silvicultura e Pesca do país, Kenichi Osoda, confirmou o interesse do Japão em ampliar a compra de alimentos do Brasil, principalmente das carnes. Negócios que poderão ser concretizados num futuro próximo, com o avanço do controle sanitário que o Brasil vem realizando nos rebanhos, nas lavouras e nos pomares. O secretário adjunto do PPI, Programa de Parcerias de Investimentos do Governo Federal, Marco Aurélio de Barcelos Silva, apresentou aos investidores o plano de concessões de ferrovias, como a Norte-Sul. Um investimento bilionário que deve ajudar a escoar a produção de regiões como a do Mato Piba, entre Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, considerada a mais nova fronteira agrícola brasileira. Hoje nós sabemos que o Porto de Santos ele tem já alguma saturação, mas há uma alternativa buscada junto ao norte do país, nos portos que compõem o que a gente chama de Arco Norte. Então a Ferrogrão e a Ferrovia Norte-Sul talvez seriam as joias da coroa em relação a essa região e seriam também os grandes atratores de atenção dos investidores japoneses. Para Shinji Tsushuya, presidente de uma multinacional japonesa, os novos projetos apresentados pelo governo brasileiro estão sendo avaliados. Sempre nós estamos avaliando todas as oportunidades que existem aqui no Brasil e queremos crescer junto. E na próxima semana, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, vai aos Estados Unidos para tratar dos detalhes técnicos da exportação da carne brasileira. A compra do produto foi suspensa pelo governo norte-americano no final de junho. Houve sim esse problema. Nós também já fizemos as mudanças aqui, o Ministério da Agricultura já colocou novas regras sobre as desossas, sobre o procedimento de como mandar essa carne para os Estados Unidos e também eu já pedi no Ministério, nós abrimos uma investigação sobre todo o processo de vacinação. Temos que discutir se esses problemas eles são oriundos de vacina, se eles são complementares à técnica de aplicação, enfim, o que está acontecendo. O fato é que temos algum problema e não podemos continuar com ele, temos que resolver esse problema o mais rápido possível. Esta edição termina aqui. Todas as nossas reportagens você encontra em nosso canal no YouTube. E a programação completa também está disponível em nossa página na internet. Uma ótima noite para você, um bom fim de semana e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Am 7. und 8. Juli findet offiziell der G20-Gipfel in Hamburg statt, an dem mal wieder kriminelle Staatschefs aus aller Herren Länder unter dem Vorwand, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, zusammenkommen und dabei Unruhe und Chaos mit sich bringen. Mit einem Aufgebot von mehr als 20.000 Polizisten ist dies der größte Einsatz in der Geschichte Deutschlands und schon jetzt gleicht die Innenstadt Hamburgs mit unzähligen Mannschaftswagen und Stacheldrahtzäunen einer Hochsicherheitsfestung. Während also die Aufmerksamkeit der Polizei auf die Sperrzonen gerichtet ist, hoffe ich, dass außerhalb dieser kein Mensch durch weniger prominente Räuber zu Schaden kommt. Natürlich mussten die mächtigsten Politiker dieser Welt in einer Metropolregion mit mehr als 2,7 Millionen Anwohnern tagen, denn wie sonst soll man der Bevölkerung seine Überlegenheit unter die Nase reiben, wenn nicht mit massiven Einschränkungen des alltäglichen Lebens? Dieser G20-Gipfel ist nicht einfach nur ärgerlich. Er verhöhnt die Bürger, die ironischerweise Tag für Tag hart dafür arbeiten, dass dieses Theater weitergespielt werden kann.
Und trotzdem glauben viele Menschen noch, dass der Staat Ordnung und nicht etwa Chaos schafft. Die Kosten dieses Treffens berühmter Kriegsverbrecher belaufen sich geschätzt auf 50 bis 400 Millionen Euro. Und wer wird dazu gezwungen, das alles zu bezahlen? Wir, das Volk. Es wäre kein Problem gewesen, diese Zusammenkunft in einer abgelegenen Gegend oder auf einem Privatsitz abzuhalten, aber für diese kranken Soziopathen ist der G20-Gipfel in Hamburg, dem Tor zur Welt, ein symbolischer Akt der Machtdemonstration und Vorführung ihrer Dekadenz. Und den Konsequenzen, die so eine Veranstaltung in der Hansestadt nach sich zieht, sind sie sich sicherlich mehr als bewusst. Schon seit Monaten wird prophezeit, dass es zu massiven Ausschreitungen von linksextremen G20-Gegnern kommen soll. Und die heutige Demo, Willkommen in der Hölle, war wohl der Beginn eines holprigen Wochenendes. Nicht nur, dass die G20-Veranstalter mit irrationalen Linken in einer Großstadt rechnen müssen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie es sogar darauf abgesehen haben, so Unruhe zu stiften und sie radikale Demonstranten teilweise sogar finanzieren und Gewalt schüren, indem sie eventuell auch Leute unter die Menge mischen, die Kämpfe erst anzetteln. Das ist natürlich nötig, denn wie sollte man auch sonst die lächerliche Steuerverschwendung rechtfertigen? Ein Nebeneffekt ist auch, dass Panik und Überdramatisierung die Menschen allgemein in einen Zustand der Machtlosigkeit versetzt. Mal abgesehen von Störungen wie Verkehrsbehinderung und Hubschrauberlärm durch die Polizei, wird durch die gewaltbereiten Demonstranten viel Schaden angerichtet, indem ohne Rücksicht auf Verluste unter anderem privates Eigentum zerstört wird. Schon vor kurzem, als etliche Brandanschläge auf die Bahn verübt wurden, bekamen wir einen Vorgeschmack darauf, was uns erwartet. Egal, ob sie sich darüber bewusst sind oder nicht, die Rebellion des schwarzen Blocks gegen das angeblich böse kapitalistische System ist gesteuert. Im Endeffekt spielen diese Leute den von ihnen verhassten Eliten mit ihrem Vorgehen nur in die Hände. Denn gerade dieses Verhalten wird erwartet und teilweise auch hervorgerufen. Ich finde es wirklich traurig, dass die meisten Linksextremen nicht erkennen, dass sie gespielt werden wie Schachfiguren. Dass sie medial aufgehetzt und angestachelt werden, noch mehr Öl ins Feuer zu kippen. Genau das wird erreicht, was erreicht werden soll. Die Gesellschaft wird weiter gespalten, die Leute werden abgelenkt und wieder werden nur Symptome bekämpft, anstatt sich endlich mal mit der Ursache zu befassen.